Você está ouvindo o 3 Quartos Cego Podcast. Olá, você que acompanha o 3 Quartos Cego Podcast. Eu sou Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? Se inscreve no nosso podcast, no seu agregador de podcast favorito, manda um e-mail para contato@3quartoscego.com e visita o 3quartoscego.com. Quem me acompanha há mais tempo sabe que semanas com feriados geralmente são complicadas para mim. Então tivemos feriados, esta é uma dessas semanas que é complicado o feriado. Então nós vamos gravar o podcast numa tacada só e vai ter um tema só, que vai ser La Casa de Papel. Mas antes eu preciso contar para vocês que semana passada o final do podcast ficou sem som. Por algum motivo, o último áudio que eu tinha gravado, que era a despedida, não saiu. Eu não percebi isso e deu ruim. Mas era só eu me despedindo, então não faltou tema, não faltou nada, ok? Então deu tudo certo. Então vamos pro gritinho da ovelha? Não vai ter grito da ovelha hoje. Vamos lá. Eu assisti La Casa de Papel, quinta temporada, parte 1, que tudo indica, a quinta temporada vai ser liberada em 2 etapas. Primeiro, eu tava num sábado, num almoço de casamento, e aí um rapaz, seus 18 anos, 17, 18 anos, comentou que achou a quinta temporada de La Casa de Papel muito forçada. Eu imaginei que tinham acontecido coisas absurdas ali, né, pra coisa parecer forçada. Só que quando eu fui assistir no sábado à noite, eu não achei forçada. La Casa de Papel, principalmente nesse segundo assalto, já vinha numa crescente de escalonada de acontecimentos cada vez mais grandiosos. Então, as coisas que acontecem na quinta temporada, aliás, eu não vou dar spoiler, ok? Sem spoiler. As coisas que acontecem na quinta temporada com a entrada do exército não me impressionam. Sinceramente, eu bati no microfone, foi mal. Não me impressionam, não é uma coisa que eu diria, isso é totalmente inesperado, porque esse segundo assalto veio subindo alguns degraus, né? A gente teve nas temporadas anteriores até lança-míssel em blindado, com soldados tendo vários corpos queimados, então, seus corpos queimados com queimaduras severas. Então, a batalha, digamos ali, que acontece entre os assaltantes e o exército, na minha cabeça, não é um negócio totalmente inesperado. Existe sim alguns momentos em que você pode questionar, né? Porque tinha até um determinado momento ali, o exército vinha cantando uma bola, ele era temido por uma determinada coisa, e quando essa possibilidade se apresenta numa estratégia para ganhar tempo dos assaltantes, o exército não toma essa medida. Então isso ficou um pouco questionável. Pode ser um pouco, essa parte é um pouco questionável. Eu também questiono essa parte. Quando você estiver assistindo, você vai entender. É uma coisa que acontece no teto do banco. É uma coisa que acontece no teto, com todo mundo no teto. Vocês vão entender ali o que eu tô querendo dizer. Porque até esse momento vinha dizendo, não, o exército é implacável, nossa. E aí, quando eles têm a chance de mostrar que são implacáveis... Então, eu acho que assim, esse na minha cabeça é o momento mais questionável dessa primeira parte da quinta temporada. Onde você pode falar, tá ok, o roteiro aqui teve que se torcer pra não fazer uma coisa muito horrível. Que se o que fosse feito, que se o exército estava cantando que fosse feito, ia ser chocante. Mas, enfim, eu não sei qual foi ali a decisão de roteiro, mas, né, enfim, é o famoso efeito colateral, né? Dano colateral, enfim, vocês vão entender. Partindo dessa parte, as coisas que acontecem na quinta temporada achando bastante interessantes, algumas soluções de roteiro, ok, bem interessantes,
relacionadas ao professor e a inspetora, que eu esqueci o nome agora, a inspetora grávida, do rabo de cavalo gigante. Tem umas soluções de roteiro bem curiosas ali. Essa parte ficou assim, eu gostei da relação que foi estabelecida ali. É lógico que você sabe que foi uma ferramenta de roteiro o que acontece ali, mas eu gostei. Eu tô curioso para saber como a história vai se desenrolar daí para frente, porque querendo ou não, cria-se um vínculo, né? Então eu quero ver como ambas as pessoas, mais especificamente a inspetora, vai lidar com esse vínculo que foi criado. E aí, na parte que eu preciso comentar também é o final do último episódio, o finalzinho do último episódio, da primeira parte, quando a gente tem um personagem se despedindo. Assim, se despedindo entre aspas, tá? Porque ele vai, provavelmente esse personagem ainda vai aparecer naqueles flashbacks, mas ele vai ser despedido do assalto. Ele tem uma morte no final da primeira parte. Eu não vou dizer quem é, não quero dar spoiler, mas é uma morte que eu não esperava que fosse acontecer naquele momento. Eu até cogitava a possibilidade de esta morte acontecer, mas não naquele momento. Então me pegou com uma certa surpresa. A maneira como aconteceu foi interessante. A construção do roteiro foi interessante. Vocês, assim, geral, La Casa de Papel tem umas construções de roteiro que meio que você sabe que alguma coisa vai acontecer com o personagem X. Porque de repente começa um episódio e começa a se falar muito do passado daquele personagem. Isso desde a primeira temporada. Começa a se contar muito da história daquele personagem. E coisas que não estavam se encaixando. De repente acontece alguma coisa com aquele personagem. Isso a gente vem observando dessa primeira temporada. Desde a primeira temporada. Então vocês vão perceber no último episódio que os flashbacks vão começar a falar de um determinado personagem, que você vai sacar que vai acontecer alguma coisa com aquele personagem, porque a construção está sendo para isso desde o início do episódio. E realmente acontece e entrega essa finalização do personagem, que foi uma finalização bastante corajosa pro personagem, honrando o personagem, digamos assim, e pro roteiro. Só o fato de terem finalizado esse personagem no meio do assalto já é bastante coisa, sinceramente. É do núcleo principal, eu vou dizer assim. Então foi uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer antes dos últimos, assim, dos últimos episódios que eu digo, vamos dizer que a segunda parte também vai ter 5 episódios, do 8, do 9 episódios, de 8, 9 ou 10, assim, que fosse ser coisa de desfecho. Mas foi legal, eu gostei da quinta temporada, da primeira parte da quinta temporada, e tô esperando a segunda parte pra ver como é que a coisa vai ficar, e acreditando que será o desfecho, como o desfecho vai terminar, porque as coisas ficaram bastante enroladas ali. Quero ver como o pessoal do roteiro vai resolver esses problemas. Então, pessoas, é isso. Essa é a minha opinião de quinta temporada, parte 1 de La Casa de Papel. Mande um e-mail para contato@3quartoscego.com. Visite 3quartoscego.com. Muito obrigado para vocês. Até semana que vem. Falou!